Aula 12. Juízes. O livro dos Juízes apresenta histórias importantes para se conhecer o período anterior à monarquia. Esse livro desenvolve a história de Israel após a ocupação da Terra Prometida. Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Os juízes eram dotados muitas vezes de carismas especiais que lhes capacitavam a julgar a nação de Israel com equidade e libertá-la em ocasiões emergentes. Juízes. Esse livro nos apresenta uma filosofia da história que demanda a atenção do crente moderno. Os descuidos da lei do Senhor conduzem ao castigo, ao passo que o arrependimento sincero proporciona o favor divino. Quando nos distanciamos das ordenanças divinas, estamos deliberadamente atraindo a maldição oriunda de um afastamento de Deus. Talvez essa seja a lição mais clara ensinada pelo livro dos Juízes. Esse livro nos apresenta uma filosofia da história que demanda a atenção do crente moderno. O descuido das leis do Senhor conduzem ao castigo, ao passo que o arrependimento sincero proporciona o favor divino. O livro de Juízes é um livro valioso pelas provas históricas que apresenta sobre o desenvolvimento da religião de Israel durante os primeiros anos da conquista. Descreve uma série de queda do povo de Deus, um verdadeiro caos no caráter e santidade do povo escolhido. Israel, já estabelecido em Canaã, muitas vezes se voltava para o costume dos povos pagãos e caía na idolatria e perversões. Este momento crítico foi seguido por uma série de invasões da Terra Prometida por nações ímpias. Neste contexto, Deus suscitou os juízes em Israel, dando prova e testemunho vivo de que jamais abandonou o seu povo. O livro de Juízes é um livro valioso pelas provas históricas que apresenta sobre o desenvolvimento da religião de Israel durante os primeiros anos da conquista. Os juízes eram homens muitas vezes dotados de força física ou carismas especiais que, em épocas de crise nacional, conduziam o povo à guerra, libertando uma ou mais tribos de Israel, dominadas pelos estrangeiros. Depois, continuavam dirigindo o destino da nação na paz. A primeira metade do livro de Juízes nos dá um curto resumo de algumas das apostasias de Israel durante o período em que governaram os juízes. Os capítulos 17 a 21 fornecem uma descrição mais clara de um desses períodos. O versículo-chave da condição de Israel é Juízes 17, versículo 6, que diz: cada qual fazia o bem que lhe parecia.
Juízes. Data. Os 21 capítulos de Juízes cobrem um período de 271 anos. Neste período, temos uma das mais difíceis fases do povo escolhido. Com relação à época em que foi escrito, existem certas divergências, mas que não oferece nenhuma atenção especial. Poderíamos situar sua escrita por volta do ano 1150 a.C. As muitas datas apontadas por teólogos que fogem à citada nesse estudo não se encontram em concordância com as principais tradições judaicas, achados e textos antigos, que situa a escrita do livro, por volta de 1150 a.C. Deus suscitou os juízes em Israel, dando testemunho vivo de que jamais abandonou o seu povo. Os juízes eram homens, muitas vezes dotados de força física ou carismas especiais, que em épocas de crise nacional conduziam o povo à guerra, libertando uma ou mais tribos de Israel. Juízes. Autor. Existem algumas controvérsias com relação ao provável autor do livro dos Juízes. Alguns preferem nem mesmo sugerir o nome. Porém, segundo a tradição judaica, o autor foi Samuel, o último dos juízes. Não existe nenhum argumento digno de confiança que contrarie a antiga tradição judaica com respeito à autoria do livro dos Juízes. E pela análise dos exegetas, as indicações parecem mesmo apontar para a autoria de Samuel. Juízes. Jesus Cristo revelado em Juízes. Os tipos messiânicos em números são diversos. Só para se ter uma ideia, em cada juiz que julgou a Israel, podemos identificar um tipo de Cristo, especialmente ao compará-lo com o libertador de Israel. A revelação principal de Jesus neste livro deve então seguir essa ideia. Assim, poderíamos apresentá-lo como Jesus Cristo, nosso juiz, libertador. Os 21 capítulos de Juízes cobrem um período de 271 anos. Juízes. Tema principal. O pensamento-chave do livro de Juízes gira em torno da divina misericórdia demonstrada a um povo ingrato e obstinado
que mesmo depois de grande livramento, insistia em voltar ao vômito. A longanimidade de Deus é nítida em cada um dos 21 capítulos do livro de Juízes. Deus desejava não somente libertar o povo através dos juízes, mas demonstrar a eles seu amor e misericórdia. Diante deste fato, o tema principal do livro é os juízes de Israel e as muitas misericórdias do Senhor. Segundo a tradição judaica, o autor do livro de Juízes foi Samuel. Palavra-chave. Levando em conta que a situação de Israel beirava o caos e a anarquia, a palavra-chave do livro é decadência. O livro dos Juízes descreve a apostasia moral e espiritual da nação de Israel. Por isso, não é de se admirar que a palavra-chave do livro seja decadência. Divisão.